Boa noite, pessoal. Vamos chamar a nossa convidada, que é a doutora Yama. Aqui de novo. Ahá! Agora sim, né? Olá, boa noite. Boa noite, Boa noite, doutora Yama. Kênia. Boa noite, nossos Tudo bem? colegas que eu já estava vendo. Eu estava vendo e aflita, querendo falar também, e não estava, ninguém estava me vendo nem me escutando, mas deu certo agora e a gente vai fazer nossa live, que a gente já tinha planejado há algum tempo, sobre tontura, e aproveitamos a Semana da Tontura. Ontem foi o Dia Nacional da Tontura, né? Que foi realmente idealizada pela a nossa Sociedade Brasileira de Otorrino, para conscientizar as pessoas sobre esse sintoma tão importante e para conscientizar todo mundo, destruir algumas crenças, construir outras. E acredito que, assim como Kênia, eu fui me envolvendo com a otoneurologia e me encantando ao mesmo tempo, não só pela prevalência, para quem não sabe, Pela 40% da quantidade de população, casos. 40% da população dos Estados Unidos tem tontura hoje. A OMS fala da população mundial de 30% de tontura na população mundial. E a gente está aqui para falar disso. Oi, eu sou Yama Hadassi, sou otorrinolaringologista aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. E sou colega de doutora Kênia no Fellowship de Otoneurologia. A Isso. gente também é colega em outra, em outra Em otorrino em integrativa, otorrina em outras áreas da integrativa, vida, né? e nós juntamos sempre os conhecimentos das duas áreas para que a gente tenha uma assertividade melhor com o paciente, né, que está passando por esse quadro tão incômodo, tão com um impacto tão negativo na qualidade de vida, que é os quadros de tontura. Então, boa noite. Pois é. Fico muito Boa feliz que noite, estou aqui, doutora Yama. né? Vamos lá. Né? Vamos lá, quem tem amigo tem tudo nessa vida, né? A gente tentou fazer live antes e a gente não conseguiu, mas a gente queria fazer uma live assim bem brasileira, porque é uma do Sudeste e outra do Nordeste, Sim. porque isso é esse tipo de queixa é uma queixa que tem no país inteiro, né? E como E ela às falou, vezes, até conversando, a gente vê que o perfil do paciente é diferente, né, Kênia? Às sim, vezes, o perfil do seu paciente do Sudeste é diferente do paciente do Nordeste, pelo simples fato de que a gente descobriu, de que a medicina descobriu que o paciente com tontura, ele não é um paciente com um sintoma, ele é um contexto, ele é uma pessoa, né? Ele é uma alimentação, ele é um sono, ele é uma rotina, ele é um estresse, ele é uma ingestão hídrica, ele é marido de alguém, ele tem um relacionamento, ele tem um trabalho, ele tem. Então a gente começou a ver que não era um sintoma, era um perfil, uma pessoa. E uma pessoa é uma vida inteira, a né? vida inteira, é um contexto. Então você não passa remédio para um contexto, não é verdade? Não passa. Nem, eu acho que nem o chat GPT passa remédio para um contexto, tá, gente? Nem ele não vai conseguir Né? Nem dar ele esse vai diagnóstico conseguir. e esse tratamento. E eu percebi que durante a pandemia o perfil do paciente com tontura e zumbido mudou muito. Mudou a ponto de eu ficar curiosa e ir atrás da otoneurologia que nunca passou pela minha cabeça, né? Eu tô há um ano e meio nessa, estudamos juntas há um ano e meio Uhum. e cada dia faz mais sentido, cada dia eu me sinto mais encaixada nesse contexto, porque de fato os pacientes mudaram e a gente sente essa necessidade no consultório de ter esse suporte, tanto diagnóstico quanto terapêutico, o famoso cinto do Batman, né? Sim. Para a gente conseguir ter uma assertividade melhor, maior e melhor com o paciente. É. Também não foi uma coisa que eu programei de entrar nesse meio, foi uma coisa que foi acontecendo na minha vida, pacientes que foram chegando e coisas que eu fui fazendo que foram dando certo e me mostrando ali o caminho. Mas é o que a doutora Yama falou. As coisas Muito, e vêm muito mudando no nosso dia rápido. a dia.
muito rápido e vem mudando na medicina também. Por isso que a gente entrou aí nessa área. Eu também, assim, além de achar que mudou o perfil dos pacientes, eu acho que aumentou muito na pandemia, tanto paciente de tontura quanto de zumbido, Mas foi né? era exatamente isso que me afligia muito. Um paciente chegava com um zumbido intenso, sem nenhuma lesão auditiva aparente, e eu tinha que conversar com ele e explicar por que. Gente, só sabe o que é zumbido. Eu sei que a semana é da tontura, mas o exemplo do zumbido é muito parecido. Quem passa, quem tem, só sabe o que é uma crise de tontura que não vai embora, quem passa, quem tem, porque inutiliza, né, o paciente, limita você, principalmente pacientes jovens, né, limita você das suas funções normais do seu dia a dia. E isso a gente não está preparado. E aí, É. para explicar isso, eu comecei a ver um, comecei a ver outro, comecei a ver outro. E eu me lembro que Patrícia tinha um programa, Café com Otoneuro. E Tinha. eu comecei a ver, e um dia, coisa que eu não faço em live nenhuma que eu assisto. Se o perfil de paciente de vocês mudou depois da pandemia, tava ela e Tani, né, na live. Então, assim, se era para ser alguém, era uma delas duas, né? E ela falou assim, completamente. E aí começou a falar tudo que eu estava percebendo e que, de fato, me fez tanto ser mais assertiva no que eu estava falando dos meus pacientes, porque eu estava falando sem um aporte literário, né? Porque a gente não tinha nenhum estudo comprovado, nenhum conhecimento, que hoje a gente já sabe muito mais coisa. Mas eu tinha minha intuição e quando a rainha e a princesa da tontura e do zumbi olharam para mim e disseram: se você tá certa, aquilo eu acho que me deu um gás de procurar isso aí. E me interesso muito mais por isso, porque as áreas subjetivas da otorrino sempre me interessaram mais. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Você começou a falar de uma coisa legal aí, que só quem tem o sintoma que sabe o que realmente é uma tontura, né? É, a gente até vê a pessoa passando mal, às vezes vomitando e tudo mais. Mas só quem vê um caso de tontura crônica vê o que é muito além daquele sintoma, que é toda uma vida envolvida e mudada pela tontura, né? A gente vê paciente que não sai de casa, paciente que é muito dependente. Hoje, até os idosos, a gente faz muita questão que sejam completamente autônomos, independentes, né, gente? Imagina uma pessoa da nossa idade que não consegue trabalhar, que não consegue sair de casa, Que é ou uma que tem aquela realidade, tontura que não né? consegue mexer no celular. E E aí? até, Como que ele vive? até pouco tempo não era uma realidade tão prevalente, não era uma realidade tão Não. explícita. Hoje a gente vê no consultório pessoas da nossa idade que estão incapacitadas por quadros de tontura e de zumbido. E, Uhum. e essa visão da pessoa precisa ser muito empática. O médico precisa ter muita empatia, porque é um sentimento que foi por muito tempo banalizado, o zumbido, eu digo. Era frescura, né? A tontura, por sua vez, por muitos, né? Muitos tipos de tontura que hoje a gente já conhece, que particularmente não foi o forte da minha residência, e acredito que da maioria não é, né? Uhum. Mas que foram chamadas de piti, né? De fricote, né? Mulheres histéricas. E Uhum. alguns tipos de tontura podem simular esse tipo de compreensão errada das pessoas. Então, e ainda mais, a tontura como primeiro sintoma de doenças que vão acontecer lá na frente, Gravíssimas. né? Uhum. Lá na frente. Então, a gente sabe hoje que a gente pode reconhecer um paciente com perfil que vai ter diabetes mellitus lá na frente, aqui, na primeira Uhum. tontura que ele deu. Se você for para o lugar certo, pro profissional certo, ele fizer a investigação certa, ele começa a lhe tratar e evita uma doença dessa. Então, você imagina o pulo que o tratamento autoneurológico deu de 5 anos para cá, pelo menos na minha percepção e no meu
no meu dia a dia no consultório, né? Então, isso para mim está sendo apaixonante, renovador e a gente precisa desmistificar algumas coisas, como essa história da labirintite, né? A gente fica gaga de Uhum. falar, né? E dessa história, o zumbido pode vir associado, você não precisa ter só tontura, só zumbido. Você precisa Uhum. dar informação ao médico, né, Kênia? Sim. A medicina, no geral, está caminhando para isso, no sentido de ver o paciente como um todo, de não ver só uma parte ali do paciente. Mas a parte da otoneurologia, então, ela foi bem mais rápida nesse quesito. Hoje, o paciente que chega para um médico que é especialista, que sabe o que está fazendo, né, doutor Yama, ele vai ver o sono do paciente, ele vai ver a Principalmente. alimentação do paciente, vai ver o estresse do paciente, o ritmo de trabalho, enfim, vai ver a vida toda do paciente. E às vezes a gente vê assim que aquela tontura foi só a gota d'água, né? Que aquele ritmo todo de vida da pessoa precisa ser mudada, que a tontura nada mais é do que uma chacoalhada na vida dela para dar uma mudada ali, né? Um sinal de alerta para dizer, opa, ei, né? É claro, gente, que existem tonturas. A tontura mais comum que existe é aquela dos cristais, que todo mundo já chama de tontura dos cristais, que são algumas estruturas que nós temos dentro do nosso ouvido que migram dentro do canal semicircular, que é a estrutura do ouvido interno, que é chamado labirinto, tá? Por isso que o termo labirintite popularizou-se, não é verdade? E Uhum. isso nada mais é do que ao mexer a cabeça, há um efeito de migração desses otólitos, né, desses cristais, para um Cristais. lugar do labirinto que simplesmente não era para ter esses otólitos. E quando eles chegam lá, eles estimulam o nervo vestibular e você fica tonto, dá aquela rodada. Essa é a tontura mais comum. Mas hoje o que a gente sabe é que isso não é para ficar acontecendo. Porque essa tontura, gente, não é tontura de tomar remédio, de ir na farmácia comprar remédio para labirintite. Tá? Porque Isso lá a aí não tem labirintite remédio não que tem vai resolver, não. remédio. Então, para que você que tem esse tipo de tontura, de rodar a cabeça e depois ficar nauseado, às vezes o paciente até vomita e tal, é sintomático ir a um médico especialista para que ele veja que de fato é isso, né? Porque já tem duas coisas a seu favor, o quadro clínico muito bem resolvido, e a Uhum. gente tem manobras no consultório de confirmação de que essa doença é real, e lá mesmo o médico faz a manobra reversa, coloca o cristal de volta no canto certo. Agora tem um porém, né, doutora Kênia? Qual é o porém? A gente precisa investigar esse paciente. Precisa investigar, porque não adianta só colocar o cristal no lugar se a gente não souber por que o cristal saiu fora do lugar, porque senão a gente coloca, o paciente volta semana que vem do mesmo jeito. Então, por isso que a gente tem que investigar. E igual a Yama falou, essa é uma oportunidade muito grande que às vezes a gente vê assim, um diabetes 3 passos antes de virar diabetes, só sinais ainda que aquilo vai virar um diabetes, ou sinal que aquilo vai virar um hipotiroidismo, por exemplo. Então, você tem a oportunidade de tratar isso antes que piore e evitar mesmo essa doença, claro. E isso só é feito com médico especialista, né, Yama? Pois é. E labirintite, gente, é um termo que se popularizou como sinônimo de tontura. Isso, apesar de batido, eu sempre, quando faço algum tipo de live sobre tontura, quando eu falo sobre tontura, a tontura ela pode vir de tantos lugares ou de vários lugares ao mesmo tempo, que falar o termo labirintite e até quando você for no médico falar o termo tontura, para a gente dificulta. Isso eu estava vendo até na live da Bol essa Uhum, semana, Patrícia falando com o Márcio, é, uhum, como isso já foi trabalhado até com os próprios médicos. Porque é muito mais simples, é muito mais rápido o cara chegar no pronto-socorro e dizer assim, doutor, estou numa crise de labirintite, toma seu e o médico ir remédio, vai lá embora. do que ele explicar, olha, o nome não é labirintite, o que você está tendo é isso, a labirintite é assim, é assado.
E aí o próprio médico acaba chamando de labirintite até para o paciente entender, porque a gente precisa fazer É uma boa assim, uma comunicação. comunicação em que o paciente entenda, porque não adianta você passar lá meia hora falando termos técnicos e o paciente lá olhando, né? E só balançando a cabeça, Fingindo que está entendendo. né? Então, gente, labirintite é uma doença Então, é... vamos explicar o que que é Então, a labirintite labirintite é mesmo, uma para a gente, doença médico. infecciosa e inflamatória que pode ser causada por vírus, por fungos, por bactérias, por doenças autoimunes, mas ela atinge o labirinto, que é essa estrutura da orelha interna que eu falei antes, e ela faz essa infecção aguda e é grave. A tontura é, é o principal sintoma dela. Mas é uma doença grave, não é uma tonturazinha que você vai no médico e diz, olha, eu tô com labirintite, sorrindo. Não é, tá? É uma E tontura é uma incapacitante que o paciente tontura vai para o pronto-socorro incapacitante. desidratado, de tanto que vomita, e não consegue, e vai carregado. Ele não consegue nem Exatamente. chegar lá. É um quadro muito agudo. Então, assim, não queiram ter labirintite. Então, parem de dizer que é a tontura quando vocês baixam a cabeça para amarrar o sapato, ou aquela tontura que você abre o olho e roda, ou aquela sensação de cabeça oca e de leseira que muitos Uhum. diabéticos têm, porque vem de Isso. tontura metabólica, ou aquela Uhum. tontura que vem com uma aura enxaquecosa, né? Que você fica com misofonia, com hiperfonia, com fotofobia, que até com dor de cabeça, que é muito relacionada à enxaqueca, à migrânia vestibular, que vem com tontura, que pode vir com sintomas auditivos, que para quem não sabe, os nervos, ó, da audição e do equilíbrio, eles andam bem juntinhos num canal, Tudo até juntinho. que um vai para um lugar que se equilibra mais do que ouve, e o outro vai para um lugar que ouve mais do que se equilibra. Mas é um complexo que funciona em simbiose, né? A gente se Uhum. equilibra e ouve no mesmo lugar, praticamente, né? É um órgão É. só. É tanto que se chama, o ouvido também se chama labirinto, tá, gente? Labirinto é um complexo, É o né? labirinto mesmo. É. E graças a Deus que a labirintite em si é muito Muito rara, né, Ian? Porque raro, além de o muito quadro ser muito raro. dramático, ele dá uma perda auditiva profunda e irreversível, né? O negócio é realmente muito grave, precisa ficar internado. Nunca vi quadro que não precisasse ficar internado, é realmente bem grave. E quando o paciente não tem tontura e não tem essa crise, não tem esse tipo de tontura, que é a labirintite, a gente fala simplesmente que ele tem tontura ou que ele tem uma labirintopatia. Sim. Labirintopatia é o quê? Outra doença do labirinto. Como a doutora Yama acabou de citar aí, a VPPB, que é a labirintite dos cristais, que é uma labirintite, gente, ó, que trata assim. Tratar é fácil, né? O negócio é a gente investigar e a gente evitar que isso volte de novo. E a Yama também falou coisa muito, começou a falar aí de coisas muito legais, que são como que o paciente descreve pra gente o que é tontura. Porque não adianta ele chegar e falar assim, olha, eu tô com labirintite. Aí você fala, tá, me descreve melhor isso. Mas, assim, é tão culturalmente arraigado, né, o termo labirintite, que a pessoa não consegue descrever. E a doutora Yama falou algumas coisas que eu costumo falar isso. Por exemplo, vou te dar aqui algumas opções. O que se encaixa melhor? Então, é um desequilíbrio, você fica andando meio bêbado, achando que vai cair. Ou tá tudo rodando, ou você tá rodando, ou com sensação que tá pisando nas nuvens, ou aquela cabeça aérea. Ou é assim, a vista vai ficando escura, você acha que vai dar tela preta e desmaiar, perder a consciência. Então, cada um desse tipo de tontura leva a gente a pensar numa doença. Sim. E ajuda a gente tanto no exame físico, quanto a solicitar os exames certos, quanto então a tratar o paciente e ele melhorar mais rápido. E também o paciente ter consciência que tontura, a tontura em si, apesar de poder vir com como vários sintomas, né? O paciente descreve a tontura, eu até peguei essa frase de Patrícia que eu disse, olha, descreva a sua tontura sem falar a palavra tontura. O que é que você sente, né? Ah, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Direciona, gente, até o exame físico que a gente vai fazer, porque existem tonturas
neurológicas que são graves e a gente precisa saber o que foi que aconteceu, como foi que aconteceu, em que momento aconteceu, há quanto tempo aconteceu, o que você sentiu associado a essa tontura. Então, quanto mais informação você der quando o sintoma for tontura, mais assertivo vai ser o diagnóstico do otoneurologista. Porque, como eu disse, o paciente com tontura não é um paciente, o paciente com tontura é um contexto, né? Uhum. E é muito. Isso foi uma coisa que foi um vulcão que eruptiu, assim, sabe? Que entrou em erupção na minha cabeça. Quando você vê que é uma crença que a pessoa tem, impede ela de ficar boa fazendo o tratamento certo, né? Uhum. Existem tonturas mediadas pelo estresse também. E todos os tipos de tontura, todos, podem ser gatilhadas ou influenciadas pelo estresse. Então, tem tontura só do estresse? Tem, né? A TPP não é uma tontura só do estresse, mas vem de traumas, vem de depressão, a gente trata como um paciente mais isolado, não é muito, a gente não trata muito só na autoneuro, né, Kênia? Mas em outros quadros de tontura, o estresse é muito importante no tratamento. Então, trabalhar esses neurotransmissores para que o paciente tenha menos estresse, né? Para que o paciente Uhum. tenha menos, que durma melhor, que coma melhor, que tenha hábitos saudáveis, que saiba o que está fazendo. Enfim, uma coisa importante que eu tinha planejado falar é conscientizar o paciente que ele não se equilibra só com o labirinto, Ah, claro, bem né? lembrado. Não é só o labirinto que faz o nosso equilíbrio, né, gente? A gente precisa da visão, a gente precisa da propriocepção. A propriocepção é mais ou menos o tato ali, principalmente do tornozelo, gente. É quando você fecha o olho e sabe a posição que tá. E influenciando isso tudo vem a saúde de maneira geral, né? Vem o estresse, que não deixa você funcionar, isso tudo atrapalha isso tudo a funcionar. Vem a parte hormonal, que também atrapalha isso tudo a funcionar. Vem a parte, como a doutora Yama falou, dos neurotransmissores, que é isso. Se você está mais agitado, mais depressivo, ou se você está mais apático, isso tudo interfere no nosso equilíbrio. Sim. Quando a gente manda essas informações para o cérebro, ele faz, porque a gente, né, é o cérebro que pega todas essas informações sensoriais nossas, né, da propriocepção, da visão, e é importante que quem mexe com tontura, quem se presta a tratar o paciente com tontura, avalie bem a visão do paciente e a propriocepção do paciente. É por isso que é mais difícil tratar paciente tonto e idoso, porque o idoso perdeu massa muscular, ele não tem mais a força para segurar, né, o esqueleto como ele tinha antes, né? Então a marcha do idoso já fica dificultada por perda de massa magra mesmo. Além disso, são pacientes que comem menos proteína. Além disso, então a própria percepção do idoso já fica ruim. A Uhum. presbiacosia, a presbiopia, por sua vez, também começa bem mais cedo. Então a vista começa a cansar bem mais cedo do que a audição, né? A audição Uhum. cansa também, tá, gente? Existe a presbiacosia, a audição começa a cansar. Mas lá para depois de 60, com 40, a visão já não tá, já tá cansada. Então, esses dois outros pezinhos do tripé do equilíbrio, eles vão ficando falhos e às vezes, mesmo que você não tenha uma patologia no labirinto, o labirinto não dá conta de equilibrar tudo só, Já né? tá E bem é mais ou menos ali. e por isso que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, por isso que a gente precisa pensar de uma maneira multidisciplinar. Porque a gente não dá conta de Uhum. fazer tudo, né? Você, Você tá vendo? eu não dou conta de fazer uma fisioterapia e terapia e, né, e fazer o exame Nutrição, é. oftalmológico e fazer, E não dá, personal trainer, nutrição do imagina. paciente. É.
Então, é muito importante que a gente diga também que esses exercícios que a gente fala, que o idoso que perdeu massa magra, idoso adora uma caminhada, mas idoso tonto é para fazer exercício de força, de De equilíbrio, força, musculação, pilates, essas coisas. Isso é muito importante treinamento porque acaba sendo, funcional. acaba é uma informação boba, mas quando a gente diz assim, faça exercício físico, aí o idoso pensa numa caminhada. Tá bom, você tá ali treinando se equilibrar, mas se você tá tonto, caminhando, e se desequilibrar, o senhor vai ter uma chance maior de queda e vai aumentar o seu medo de caminhar, né? É. Porque Uhum. eu estava até falando esses dias no meu Instagram que o idoso tonto, ele tem medo de cair, então ele fica mais tonto ainda. Que a gente, É. né? Que a gente precisa trabalhar também esse medo no paciente tonto, seja ele idoso ou não. A gente precisa ser um apoio de segurança para ele, seja de segurança Uhum. psicológica, seja de segurança mecânica mesmo, se ele não está conseguindo andar, um andador, sei lá, enfim. A gente, nesses casos de idoso, é muito importante o que você falou. A gente tem que trabalhar a confiança do idoso, que às vezes ele já fica pensando, ah, já tô velho, não vou sair de casa sozinho, não dou conta. E a gente tem que trabalhar muito isso. Claro que dá. Olha só, vamos trabalhar aqui, vamos ficar mais forte, né? Que você vai conseguir fazer tudo sozinho, que sem necessidade de mais ninguém ao redor. Claro que se você quiser, é sempre bem-vindo pessoas ao nosso redor, né? Mas se você não puder ou não quiser, você consegue fazer isso sozinho. E uma das coisas, duas coisas muito importantes falando de idoso, principalmente, uma é disso, de trabalhar massa muscular, né? Gente, musculação é para todas as idades. A gente começa a perder músculo com 25 anos, então nós já estamos tarde, né, Ian? A maioria de nós que estamos aqui, a Dani Morgado colocou idosa aos 49. Dani está super participando, Dani. Estou vendo todos os seus comentários. Obrigada. Dani é um Já case de estamos todos. sucesso. Dani é um super case de sucesso e superação. E isso vai me dar um gatilho para dizer que, gente, a participação do paciente no tratamento é relevante é muito mais relevante do que o tratamento em si. Então, o comprometimento do paciente com o tratamento, o comprometimento do paciente que é em tratamento com tontura precisa ser, o paciente precisa querer ficar bom, tá? Isso é importante. Em todas as doenças, né? Mas nessa que a gente vê na prática que é muito mais fácil reclamar, né? Que você já entrou naquele Uhum. personagem, que é o personagem tonto, que é o personagem super protegido, que é o personagem, né, que em casa, ai, não mexa que ela vai ficar tonta. Isso dá um aconchego intuitivo, né, ao paciente. Uhum. É... Quem não gosta de carinho, quem não Pois gosta de ser é. cuidado, né? Sempre tem seu lado bom, mas Olha, para a teve pessoa uma, melhorar, ela precisa. Desculpa, pode falar. teve uma pergunta aqui, que eu achei interessante, que Do um Tiago. paciente, minha filha de 8 anos foi diagnosticada com labirintite. Ela está fazendo umas fisioterapias, mas não está dando certo, não. Ó, a criança é um quê à parte, né? Um quê diferente. Nós temos uma tontura específica da infância, né? A VPBI, mas na Uhum. criança a gente precisa realmente ter um quadro clínico muito amarradinho. Normalmente é uma criança que teve torcicolo congênito, normalmente é uma criança que tem cinetose, que passa mal dentro do carro. Normalmente é uma criança que vai ser enxaquecosa quando for adulta, né? Ou já abriu o Ou quadro, já né? abriu o quadro de enxaqueca. É uma criança que pode não reclamar de tontura, mas pode ter ausências no parquinho do colégio, por exemplo. Isso. Porém, é muito, muito importante e imprescindível que essa criança seja avaliada por um neurologista antes de ter esse diagnóstico de labirintopatia. É muito importante mesmo. Então, quando o neurologista lhe der essa certeza de que essa tontura que seu filho está passando, né? Porque tem tontura na infância. A criança pode ficar Tem, tonta claro. sim, mas precisa dessa avaliação com muito mais frequência do que o adulto. Porque o adulto a gente não precisa com tanta frequência. Porque o quadro clínico e o exame físico nos dá muitas pistas.
Na criança, não. Na criança, como a criança não consegue falar muito sobre a doença dela, e como a criança é realmente à parte, eu estou dizendo porque eu tive uma criança, né, que ela tinha uma tontura e eu pedi os exames neurológicos e acabou que não era só uma tontura, né? Você Então, já teve esse caso? então eu aconselho, Tiago, que você, além do seu otoneurologista que está tratando, né? A fisioterapia do labirinto, né, que é a reabilitação vestibular que a gente chama, é excelente para qualquer tipo de tontura, para quase todos, né? Mas que você leve a sua filha para uma avaliação neurológica, tá? E além disso, na VPBI e em outras doenças, como você acabou de falar, é extremamente importante que a gente, é, que o paciente seja muito bem, adira, como que eu falo isso? Tenha muita adesão ao Adesão, tratamento, Eu também falo isso ao no consultório tratamento. às vezes. Aí eu digo adira, mas adira é uma palavra que existe? Vamos Então, pesquisar. adesão, vamos Porque pesquisar. Porque, por exemplo, muitas vezes são crianças viciadinha no doce. Doce é maravilhoso, gente, mas doce também tem muitos problemas. Então, a pessoa que toma leite com Toddy 3 vezes no dia, ela pode estar com uma alteração do labirinto por causa de tanto açúcar, por causa de tanta insulina que Inflamado. isso aí vai liberar. Gente, a insulina alta, ela simula uma infecção bacteriana É, no nosso cérebro, tá? é igualzinho. Então, assim, é um negócio que não cabe na cabeça de quem não estuda essas coisas. Açúcar com infecção a Aham. insulina alta, ela pode simular uma infecção bacteriana. E ainda mais junto com leite, né? Então é uma criança, Ainda mais no com leite. é uma criança potencialmente inflamada, que pode estar fazendo essa tontura aí dela. Mas na criança, tá, Tiago? Fica o conselho de que você faça essa avaliação neurológica na sua filha antes de chegar para mudar a dieta. Quer dizer, a dieta dela tem que mudar se for. Tem Se que ser já avaliada for, de né? qualquer Muda, maneira. se já, independente da avaliação neurológica ou não, que mude para menos açúcar, menos glúten, né? Menos glutamato, menos estimulantes, enfim, Menos menos industrializados, né? industrializados, embutidos, né? Criança é para Uhum. comer comida de feira e de açougue, né, gente? Não é para, né? É, E aí, além disso, ela precisa realmente dessa avaliação com o neurologista. Esse seria o meu é, conselho se ela fosse minha paciente. Mas a alimentação você já pode fazer a partir de agora. O neurologista hoje você não consegue mais. Mas a partir de hoje você já consegue aí é, mudar, né? A alimentação da sua filha. Mas vamos lá, primeiro Kênia. Alguém tem... passo, e mais um 20, é ver o neurologista, porque são doenças graves. E o Sim, segundo sim. é isso, mudar a vida, né? Mudar os hábitos de vida. Então, já foi passado pelo neuro, agora estamos controlando o alimento. Olha, Então isso que a ótimo. gente não Mas conhece, né? que bom que outras pessoas ouviram o que eu disse, né? Se ele tivesse dito isso, talvez eu não tivesse falado sobre isso, porque é uma coisa muito importante. A gente não pode banalizar a tontura na infância. Quer dizer, a gente não pode banalizar a tontura em faixa etária nenhuma, né, gente? Uhum. Mas na infância, em especial, tem esse quesinho que a gente precisa dessa investigação, a gente precisa desse cuidado maior, né? Em criança, principalmente em criança, né? Mas em adulto também, eu vejo que é importante a gente perguntar sobre sono e sobre o uso de telas, né? Sim. Porque recentemente eu atendi uma paciente também que ela é enxaquecosa, né? Tinha enxaqueca, e o padrão de sono dela era uma coisa impressionante, assim. Ela dormia ali, sei lá, meia-noite, acordava 3 da manhã, ficava assistindo Netflix, depois ia dormir de novo às 6 da manhã e ficava, sei lá, até meio-dia. Gente, só quem tem enxaqueca para saber o que é uma privação de sono. É assim, é batata para crise no dia seguinte. Você fazer isso todo dia é realmente sintoma todo dia, né? E não tem remédio que melhore isso aí, não. É tirar Tem que ser a consciente tela, do o que celular, causa a sua Netflix. tontura. Por isso é importante procurar o especialista. Você precisa ter consciência do que você tem, de onde se encaixa a sua tontura. Se é
só uma tontura ou se são vários tipos de tontura. Por exemplo, é muito comum, eu pego pelo menos, né? Paciente com VPPB de repetição que tem o metabolismo todo errado, né? Então tem uma tontura metabólica também, tem aquele zumbido associado, tem aquele tapado do ouvido, quando a gente vê não tem perda auditiva, então a gente não encaixa em outras doenças como Meniere, que é uma doença que existe, mas a gente chama de síndrome porque ela não é, né? Ela não tem um diagnóstico preciso, porque a gente precisaria de patologia e não dá para fazer. Mas aí a gente já tiraria daí. E aí tem esses pacientes que começam a chegar e a gente precisa nortear ele de que a intervenção é muito mais importante do que o diagnóstico. Do que Sim. pode Tem estar um nome, um acontecendo. rótulo. De que, se eu não me engano, o tema da Semana da Tontura desse ano é isso. Assim, diminuir a avidez pelo nome da minha tontura, né? Porque as tonturas, elas podem coexistir. Eu comparo muito no consultório, quando eu falo com os pacientes, tontura com rinite. Nada a ver, né? Para o É. cacete. Só que, às vezes, o paciente tem rinite alérgica diagnosticada. Aí, de repente, o paciente passa por uma mudança brusca de temperatura e tem uma rinite reacional, mas ele tem rinite alérgica. Aí, eu faço isso com a tontura no consultório. Então, o paciente tem uma VPPB de repetição. Ah, não acredito que Você a gente tá tá vendo que eu nesse tô vendo, né? pré-vídeo todinho. Obrigada, Paty, por ter entrado na Até live. tirei um print aqui Ah, dessa tela. depois você manda para mim. Mando. Então, eu faço muito essa analogia no consultório, porque essas VPPBs de repetição, por exemplo, aí quando você, como eu disse, quando você vai ver, a bioquímica do cara tá completamente desregulada. Então, o cara tem uma tontura metabólica também. Aí quando você vai ver, ele também tem enxaqueca. Aí como a rinite, elas podem coexistir. São vários tipos diferentes, mas elas podem coexistir. É. E é É por isso. difícil chegar ao paciente que tem lá um sintoma de tontura e você vai ver, ele tem uma coisa só que precisa ser tratada. Normalmente, a gente tem que tratar várias coisinhas E pequenas é para entrar no eixo. exatamente por isso que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, porque não dá para a gente fazer tudo. A gente sabe do diagnóstico médico, a gente tem ideia do diagnóstico médico, a gente sabe o que fazer, mas não dá para fazer tudo sozinha, né? A gente Uhum. precisa de parceiros, a gente precisa, como a gente está fazendo aqui agora. Kênia tem um perfil do paciente muito provavelmente muito diferente do meu, que mora em Uhum. Natal, no Nordeste, alimentação diferente, clima diferente. Você mora na cidade Juiz pequena? de Fora, Minas Juiz de Gerais. Fora. Ah, não, Juiz de Fora é grande. Mas, Todo mundo assim, às viciado vezes no queijo e no leite. É uma luta, tem isso entendeu? também, né? Pronto. Aí a alimentação é mais queijo, mais leite. Eu moro em Natal, que é uma capital, então o nível de estresse da galera é bem Uhum. complicado. E assim, aqui em Natal eu sinto uma dificuldade muito grande de explicar a tontura ao paciente, sabe? Ele tem uma rejeição muito grande a certos tipos de tontura, a fazer certos exames, principalmente quando eu sugiro que o sono não tá bom. Não vai adiantar você tomar esse suplemento, não sei o quê, não sei o quê. Se você não melhorar seu sono, então vamos trabalhar seu sono. Não, mas eu não quero tomar remédio para dormir. Mas isso não é um remédio para dormir. Então, assim, eu acredito que essa história cultural influencia, né? Então, eu sempre, quando a gente está junto lá no Rio de Janeiro, uma vez por mês, eu tento filtrar isso para a minha realidade. Porque o paciente com tontura, ele normalmente, principalmente se ele for um idoso, polimedicado, Uhum. diabético, hipertenso, dislipidêmico, com doença renal crônica, então assim, já está tomando remédio para ansiedade, já está trabalhar um paciente desse e você jogar em cima do otoneurologista e dizer assim, dá um remédio a ele aí para tontura, por favor, né? Às vezes o que a gente tem que fazer é tirar o tanto de remédio que ele está usando, né? Kênia, Porque o uso de acredite. remédio errado é uma causa muito comum também de tontura. Gente, primeiro, eu vou falar um relato que eu tenho, mas primeiro,
Não existe remédio para labirintite, porque a maioria das pessoas acham que a labirintite questão não é labirintite, ok? Então não vão na É. farmácia e dizem, A gente, eu tô com tontura. labirintite, eu tô com labirintite, eu quero um remédio para labirintite. Porque o balconista muito provavelmente não vai saber que aquele não é para labirintite e vai lhe dar um remédio que vai ser um curativo que pode até lhe prejudicar a longo prazo, porque normalmente os pacientes não param de tomar porque ficam com medo de voltar à tontura. Uhum. Pasme, eu já atendi um idoso de 88 anos Uhum. que ele melhorou da tontura com aconselhamento e melhora da ingesta hídrica. Sim. Eu conversei com ele não tomava água, tomava pouquíssima água. Ele Uhum. tomava 1 milhão de remédios psiquiátricos, ele era paciente de um psiquiatra muito famoso daqui. Muito renomado. E eu não podia mexer nesses remédios, ele já tomava há muito tempo, era um idoso, e também não ia entrar nessa briga. E eu disse, olha, o senhor pode fazer assim, fazer assado, foi fazendo aconselhamento, não sei o quê. O senhor dorme bem? Aí o sono do idoso normal, ele não tinha nenhum problema realmente, mas assim, todo medicado, né? Então, e aí eu pedi para ele começar a tomar mais água. A gente não Uhum. pode mexer em muita coisa aqui no senhor, seu fulano, mas comece a tomar mais água. Mas eu não tomo água. Aí eu disse, pois então eu vou prescrever a água. E aí eu peguei o papel e anotei. Tal hora o senhor vai tomar um copo, 200 ml de água. Tal hora o senhor vai tomar um copo, Uhum. 200 ml de água. Não sei se foi um efeito placebo com o comportamento que eu tive de colocar lá no Acho que não. papel que ele ia ter que tomar mais água e tal. E ele voltou melhor 15 dias depois, né? É, eu acredito, Tiago. Eu tô bem aflita com esse caso de Tiago, É. porque realmente deve ser bem duro. Mas voltando a esse meu paciente, eu queria generalizar, porque não existe tratamento de tontura sem mudança de estilo de vida, gente. Nenhuma. Nenhuma, Uhum. né? Começando do simples, de tanto de água que bebe. Imagina aí que em Natal, que é super quente, né? Aqui, Juiz de Fora, é mais E friozinho. o idoso, Mas um lugar né? quente desse jeito, a desidratação do idoso é muito grande, com certeza, né? Então é uma coisa a sempre se prestar atenção. E poucas pessoas bebem assim mais de 2 litros de água por dia. Idoso, então, bebe pouquíssimo. Verdade. E a importância do sono. Também a gente está prestes, né? Aí falta 15 minutinhos de live, mas a importância do sono na regulação do nosso organismo, dos nossos neurotransmissores, dos nossos hormônios, da nossa imunidade, da recuperação muscular, então o sono é o grande regente da orquestra e do nosso corpo. E sem um sono reparador, jamais nenhum paciente vai parar de ficar tonto. Assim, é uma coisa que eu digo assim, ó, tá bom, o senhor não vai, mas sem melhorar esse sono aí, não vai dar para ficar melhor, não. Pode ser até que eu melhore e eu vou ficar muito feliz. Mas o sono é muito importante. Muito importante. O sono, muitas vezes o pessoal acha que é só aquela hora de descansar ali, que acha que o problema de não dormir bem é só não descansar, é só não render bem no dia seguinte. Mas as doenças do sono, existe até uma semana do sono também lá na Sim, foi semana sociedade. passada. Foi, Foi semana foi semana passada. passada? Foi. Foi mês passado, não? Tem É, pouco tempo. Tem capaz. pouco tempo. Tem pouco tempo. É, Foi tem por aí. pouco tempo. Porque o sono, ele regula não só o nosso, como que eu falo, a nossa performance no trabalho, mas ele regula nossos hormônios. Então, se a gente não dorme bem, a criança não cresce bem, o adulto tem diabetes, né? Resumindo, a pressão aumenta, então ele tem risco de infarto. E aí ele fica tonto, altera o humor, é extremamente importante, quadros de depressão, pânico e síndrome de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada, todos são aquela coisa, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, todos são E aí acompanhados de mexe com distúrbio o do maior sono. componente de tontura metabólica que existe, que é a insulina. Então, assim, quem Que não é dorme bem.
E tem Aí quem não dorme bem engorda predisposição e também, tem né? tontura. É, bem lembrado. Não só engorda, como tem dificuldade de emagrecer, Uhum. né? Como também não emagrece. Não só engorda como não emagrece. E pense bem nessa história, pense bem nessa frase, que não é uma frase retórica, não. Assim, são duas coisas diferentes. Você, além de ter facilidade de engordar, você fica com dificuldade de emagrecer. Simplesmente porque não dormiu com arquitetura legal e na hora de secreção hormonal lá não funcionou. E você fica mais ávido por doce, e aí o açúcar, lembra? Inflama o corpo, tá lá em cima, você fica todo inflamado, e aí você já tem o estresse do seu trabalho, e aí você já tem o estresse da sua casa, e aí você come super mal, porque seu dia é super corrido, e aí você tem enxaqueca, né? E aí você usa multifocal, e aí sua vista já também não tá muito É. boa, você tá sem treinar há um tempão e você come o que você quer. Isso eu tô falando da nossa faixa etária, tá, gente? Nem tô falando de pessoas já doentes. O sono pode destruir sua vida. Assim, um sono não reparador pode fazer com que você tenha uma qualidade de vida péssima, péssima. E aí começam conflitos em casa, conflitos com seus filhos, conflitos com seus cônjuges, conflitos no trabalho, tudo isso porque você não dormiu bem, porque você está irritada. Enfim. É. Os nossos acompanhantes dos nossos pacientes também nos agradecem muito, né, É Iana? verdade, Porque é o marido, a esposa, o filho que fala que a pessoa se transformou, né? verdade. As que topam o caminho, topam o desafio, né, da mudança de vida, não voltam nunca mais ao que era É antes. verdade. Mudam radicalmente de vida mesmo. É verdade. E essa live, gente, eu acho que, né, a gente está se estendendo, Kênia. A gente Uhum. podia deixar uma mensagem final. Você quer Vamos. começar? Falo, pode ser. Gente, eu acho que o principal recado dessa live é que o paciente com tontura é uma pessoa como inteiro, inserido numa vida inteira. Então, esse tipo de paciente precisa ser muito bem avaliado por um médico que se propõe a isso, um médico que entendeu disso e que tem vários outros profissionais ao redor dele para seguir com o tratamento dele em todas as áreas da vida dele. E é um segmento mesmo, gente. Normalmente a gente vê o paciente a cada 2, 3 meses, às vezes um pouquinho antes, dependendo do quadro do paciente. Mas, enfim, é um paciente que precisa ser olhado com muito carinho e que tem muitos profissionais envolvidos nesse tratamento e profissionais também muito dispostos a fazer esse segmento. Tudo bem, doutora Kênia foi muito esclarecedora e muito completa no que ela disse, então não vou falar disso que ela falou. A mensagem que eu quero deixar aqui é, primeiro, parem de chamar labirintite de tontura de labirintite, tá? A tontura ela pode vir de acometimentos osteomusculares, metabólicos, neurológicos, cardiovasculares, né? De muitos lugares, tá? E isso tem que ser muito bem investigado. E a influência do meio, a influência da rotina do paciente nesse quadro, além da investigação completa, a gente precisa levar em consideração isso que Kênia falou, o paciente e a equipe multidisciplinar, porque a gente fica realmente, quando quer fazer tudo sozinho, limitado a aconselhamento e a medicação, que às vezes dá certo e às vezes não dá. A, a humildade e a arrogância, né? Separadas ou juntas, né, podem levar a gente para lugares bem diferentes. E nesse caso da tontura, a humildade do médico em reconhecer que ele tem o seu limite e ter realmente essa equipe que ele confia, que ele vai junto da equipe, querer o melhor para o paciente e para ter um resultado mais assertivo, isso precisa ser divulgado até para os colegas médicos, não só para os nossos seguidores que estão vendo agora. Então, todo mundo já sabe que tontura e labirintite não é a mesma coisa, tá? Não. Labirintite, graças a Deus, é uma doença rara e que a tontura pode vir de vários lugares e podem vir juntas, podem vir duas tonturas juntas. A pessoa tem uma tontura e tem outra também. E é por isso que vocês precisam procurar profissionais capacitados, assim como
eu, doutora Kênia, doutora Patrícia, que entrou aqui, doutora Nossa, Mariana, que entrou aqui, Rony, que entrou aqui, eu vi todo mundo. Lícia entrou Tchau, a também. Alice entrou também, tá? E eu fico muito feliz de Kênia ter aceitado, topado fazer essa. A gente podia fazer mais vezes, né, Kênia, com assuntos mais Vamos. específicos. Porque a gente está conversando isso hoje, Sim. porque ontem foi o dia da tontura, e a gente fez esse assunto mais abrangente, porque eu acho que fica mais interessante, fica mais explanativo, as pessoas, são coisas que as pessoas normalmente têm questionamentos iguais, mas a gente pode fazer de coisas mais específicas também. É um assunto que entrou avassaladoramente na minha vida, viu? Isso. E E que é pra, inesgotável, né? Se a gente viu? for falando É cada dia de um assunto, a inesgotável, gente mas não é isso que termina me nessa vida, encanta. não. É exatamente isso que me encanta. Quanto mais eu vejo, mais eu digo, mas isso também. Mas isso também. Esses dias eu fui para uma aula aqui em Natal de doença renal crônica de diabetes. Eu disse, meu Deus! Mas eu digo, Aonde eu obviamente, só fui tinha eu parar. de otorrino lá, né? Obviamente, só tinha eu de otorrino lá. Enfim, mas eu agradeço muito o convite, que foi um convite mútuo, né? Que a gente combinou, mas aí a gente Sim. decidiu que ia ser no Instagram da doutora Kênia. Foi muito legal. Eu adoro falar. Vocês já notaram. As duas, E, né? As duas. né? E se vocês tiverem alguma dúvida, eu acho que vale a pena eu e Kênia colocarmos uma caixinha depois, né, Kênia? Depois Sim, boa. agradecer quem participou, que não deu tempo de entrar. Aí a gente vai tirando essas dúvidas ao longo do tempo, até que a gente planeje outra live dessa, que foi muito massa. Eu amei. Obrigada, Kênia. Doutora Ian, muito obrigada. Eu que agradeço. Conversar com amigo é sempre bom, assim. Ainda mais de longe, né? A gente só se viu uma vez no mês, agora a gente se viu duas nesse mês. E eu acho que vale isso aí que você falou. Quem tiver dúvidas, manda aqui pra gente. Vou colocar uma caixinha de perguntas. E quem tiver sugestão de Sugestões tema de aí para outra tema, live, boa. né? Isso, Que aí a isso. gente já programa, a gente Adorei faz essa no seu live. perfil, ou a gente chama mais colegas, tem mais Pode colega aí ser. querendo Não, eu aparecer, né? quase, eu Boa. quase coloquei Ah, eles, sabe? Mas eles entraram tão caladinhos e não falaram nada, que aí dá eu não chamei. vontade de chamar Cone, né? A gente É, podia ter chamado eu acho que a próxima Cone vez eu aqui. vou chamar ele, eu quero ver ele dizer que não vai. Luanda também entrou, também Eu vi. vi, eu Tô vi. lembrando aqui Todo mundo agora. prestigiando a gente. Obrigada, nossos Bri- subversivos lindos, maravilhosos. É, Dani nosso não perde subversivo. uma, Dani, né, nossa Dani? subversiva também, né? Dani é nossa. O resultado dela foi muito Protegida. bom, né? Então, é nosso case de sucesso aí, a gente tem muito carinho por ela. Então, um beijo, gente. Boa noite. Obrigada, Kênia. Boa Beijo, boa semana para noite. Tá vocês. gravado. Boa Entra semana lá. para vocês. Vai ficar gravado no seu, né? No seu Isso, Instagram. aham. Mas eu vou tentar pegar esse vídeo para colocar no meu também. Não sei se dá certo. Eu não sou muito tecnológica, não. Mas boa semana para vocês. Muito bom ânimo para começar a semana. Eu gosto muito de segunda-feira. Então amanhã é um dia que eu fico muito animada, me dá uma sensação de recomeço, de energia boa. Eu gosto muito de segunda-feira. Então, para vocês, uma boa semana, uma boa segunda-feira. Que vocês também entrem a segunda-feira nessa energia boa, porque a energia traz a energia, que eu aprendi isso também aí, Bate. É. né? Que a energia traz energia, e desde que eu trabalho a minha energia, só vem pessoas como Kenny, energia boa, e com esse grupo maravilhoso que a gente faz parte. Então vamos programar as outras lives. E um beijo, foi ótimo. Obrigada. Beijo pra você, Tchau, gente. gente. Boa semana pra Obrigada. todo mundo. Tchau. Tchau.